Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pode se assentar, minha irmã, meu irmão. Estamos na casa do Pai. Obrigada. Tenho uma palavra para o seu coração nesta manhã. A palavra se encontra em Lucas 6,37. Nós vamos discorrer sobre vários trechos da Bíblia, mas esse vai ser nossa base. A palavra do Senhor diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Perdoem e serão perdoados. Nosso tema hoje é sobre o perdão, o poder do perdão, uma chave espiritual. A nossa apóstola Tânia Teresa, ela recebeu do Senhor a revelação de como você procede por uma cura, por uma libertação. E em um dos seus livros, ela coloca que é necessário você atingir duas coisas, para que você então possa passar por libertação. A primeira dela é ter certeza da salvação. Se você não confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não existe libertação para você, porque é necessário que você confesse que Ele é Senhor sobre a sua vida, para então que você receba um novo passo. O segundo passo seria o perdão. Se você não perdoa, o Senhor diz que não são perdoados os seus pecados. Então, por isso, esse texto de Lucas diz: perdoem e serão perdoados. É uma condicional. Para você receber o perdão de Deus, é necessário você também dar o perdão para o seu próximo. As orientações de Jesus, elas foram bem claras sobre a conduta do cristão. Ele pede para que os discípulos vão, façam discípulos em todas as nações, os batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensine-os a obedecer a tudo o que lhes foi ordenado. Então é necessário, um princípio espiritual é obedecer aquilo que está nas Escrituras, é obedecer aquilo que o Senhor entregou para a sua igreja. Nós vemos que hoje, em todas as igrejas, existe um espírito de engano, existe um espírito querendo, se possível for, enganar inclusive os escolhidos. E algo que a gente tem que ter no nosso coração, arraigar nas nossas vidas, é que se nós cumprirmos os princípios que estão escritos na Bíblia, que o Senhor nos deixou como um memorial, como uma conduta do que é ser cristão, nós não vacilaremos, os nossos joelhos não vacilarão, nós andaremos confiantes pelo vivo caminho que é o Senhor Jesus. Nós temos aqui vários impactos quando você não perdoa. Quando você não perdoa, a primeira das coisas é você não consegue entregar para o Senhor a sua oferta, a sua oração, e Ele nem escuta o seu louvor, nem a sua adoração. Nós vemos em Marcos 5, 23, 24, que diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, uma simples ordem dada para o Senhor Jesus pode simplesmente bloquear toda a sua adoração, toda a sua entrega, tudo aquilo que você trouxe à casa do Pai, uma oração, uma oferta, uma gratidão. O Senhor simplesmente, Ele tira, Ele não recebe essa oferta, até que você venha limpo, até que você venha com um coração perdoador. Outro fato que impacta a nossa vida, se nós não perdoarmos, é o que prejudica inclusive a nossa santificação. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Essa paz com todos,
é viver em harmonia com todos, é evitar o conflito com o irmão, sem a qual você não vai ser santo, você não vai atingir a santificação. E se você não atinge a santificação, você não verá a Deus. Você está excluído. A apóstola Tânia Teresa diz que você perde a sua salvação. O quão sério é você derramar, você entregar, você dar o perdão para o seu próximo. E ficar livre. Aquela pessoa, ela fica presa a você. E você fica aprisionado em determinadas situações. Então, ela pode, inclusive, se afastar da graça de Deus se ela não perdoa. De alguma forma, a santificação, ela está atrelada com o ato de você perdoar. Outro ponto que também nos distancia e impacta a nossa vida é atrapalhar o fluxo da graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ver o que diz Mateus 6,14. Mateus 6,14 é um texto logo após o ensino da oração do Pai Nosso. Nós vemos o Senhor dizendo assim: pois se perdoarem, esse pois se é uma conjunção conclusiva do que foi feito anteriormente, ou seja, você pode orar tudo a Deus. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. Então, a simples desconexão com o teu irmão que está do teu lado, ele pode comprometer, ele compromete a sua conexão com Deus. Uma desconexão horizontal te desconecta verticalmente com o trono do Senhor. E o que somos nós sem Deus? O que somos nós sem o Senhor? Nós precisamos reconhecer que se nós negarmos o perdão para o próximo, nós também interrompemos o fluxo da graça de Deus sobre as nossas vidas, e isso é sério. Outro ponto, e um ponto muito importante, é que sem a salvação, sem o perdão, nós somos destituídos dessa graça de Deus e logo não temos a salvação. Então os demônios, eles são liberados sobre as nossas vidas. E nós vamos ler o texto de Mateus 18, 23, 35, que fala sobre o episódio da parábola do credor incompassivo. A partir do 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei. Que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então os seus companheiros, prostrando-se a seus pés, rogavam-lhe: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-lhe, dizendo: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porém me suplicastes. Por que me suplicastes? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, que de coração não perdoastes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Nessa parábola, nós vemos que o Senhor, ele perdoou uma grande dívida daquele servo,
Mas, porém, aquele conservo não replicou esse perdão ao seu conservo, que lhe devia muito menos. Assim somos nós, quando o Senhor diz que assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um de seus irmãos as suas ofensas. Então nós fomos perdoados por tudo que fizemos, por tudo aquilo que padecemos no passado, fizemos contra o Senhor, e sobre nós estávamos perdidos, mas o Senhor teve misericórdia de nós, nos resgatou, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, perdoou os nossos pecados. Mas quando nós não perdoamos o nosso próximo, mesmo aquele perdão, não aquele que nós deixaremos de dar no futuro, mas aqueles dos quais nós fomos perdoados, até esse perdão nos é revogado. E se esse perdão sobre as nossas vidas nos é revogado, nós não temos a salvação. E se não temos a salvação, padecemos, porque a palavra do Senhor diz: o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso é justo? Não, não é. Não é justo, não é justo você padecer a sua alma por conta de algo que aconteceu na sua vida, algo que você deixou de fazer, que é o perdão. Quando depende de nós, cabe a nós darmos um passo, cabe a nós nos posicionarmos para que a vontade de Deus ela seja estabelecida, para que o Senhor abençoe a sua vida, trazendo você para a sua salvação, porque Ele não tem prazer nenhum que um de nós venhamos a nos perder. Ele não tem prazer. O perdão que já havia sido dado, ele foi revogado daquele servo. E assim pode acontecer com qualquer um de nós, se nós deixarmos de perdoar o próximo. Nessa parábola nós temos dois tópicos. O primeiro é o perdão revogado, né? As ofensas com as pessoas conosco, se nós não liberamos o perdão, nós temos o nosso perdão revogado. E também uma prisão. Nós vemos aqui no texto, no versículo 34, que ele diz: irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. O que são esses carrascos, né? Nós vemos que em algumas traduções que são os atormentadores, nós vemos em algumas traduções que são os verdugos, e a origem dessa palavra é basanistes, que significa aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. É um inquisidor, é um torturador, ou seja, isso não acontece só no âmbito natural, mas no espiritual. Quando nós deixamos de perdoar, nós somos levados à prisão. E o Senhor, Ele permite que demônios venham afligir as nossas vidas. Cristo mostrou essa verdade. Ele tenta fazer o quê? Nos guardar, nos proteger, quando Ele nos instrui, quando Ele nos orienta através da sua palavra, do poder do perdão. O quão importante é essa chave espiritual para que a gente viva a abundância do Senhor. Um dos textos, em 2 Coríntios 2, 10, 11, é um texto que mostra claramente que o diabo acaba ganhando vantagem sobre aqueles que não liberam o perdão. Veja o que diz esse texto: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, como mencionado, as Escrituras nos adverte a não nos privarmos da graça de Deus, permitindo que alguma raiz de amargura surja e que nós venhamos a perder, a endurecer os nossos corações e não perdoar. Nós devemos sempre estar atentos, devemos estar vigilantes, porque o diabo está ao derredor tentando tragar as nossas vidas. Então nós devemos estar vigilantes para que a palavra de Deus ela se cumpra na nossa vida. Não é simplesmente ler a palavra, mas é viver a palavra, porque se a palavra está em nós e nós estamos nele, Ele é poderoso para realizar tudo aquilo que está no nosso coração. Ele é poderoso para fazer a gente viver uma vida abundante.
O texto em Hebreus 12:15, ele vai dizer: cuidem-se, que ninguém se exclua da graça de Deus, por conta de não viver em paz com todos, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nós vemos neste texto que há 2 níveis de contaminação. O primeiro nível é quando você tem uma semente e ela começa a germinar e ela produz as suas raízes. É quando você está desgostoso com algo que o seu irmão te fez, mas aquilo ainda está em você. Aquilo só está fazendo mal a você. Mas se você não traz à luz aquilo que você está sentindo, se você não paralisa, se você não cuida dos seus sentimentos e faz com que eles cresçam, você vai começar a murmurar, você vai começar a falar com o irmão do lado, com o outro, você vai começar a contaminar. E quando você chega a um grau de contaminação por conta de uma amargura, você não só peca com Deus, diretamente com Deus, mas você peca contra a igreja do Senhor. Você acaba fazendo com que a igreja do Senhor, ela seja atingida por algo que você não tratou em você. E isso acaba gerando guerras dentro de uma igreja, acaba gerando rebeliões desnecessárias. Tudo é necessário a gente trazer à luz a palavra. É tudo necessário a gente levar diante do nosso Deus, porque Ele é o justo juiz. Nós não estamos para condenar, nós não estamos para julgar, nós estamos para viver em harmonia, em paz, um ajudando o outro, um crescendo com o outro. Isso é o desejo do nosso Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então nós damos lugar ao diabo quando nós não perdoamos e quando nós fazemos com que aquele sentimento, ele cresça dentro de nós e passa o sol, desce o sol, e você não toma uma atitude perante o Senhor. A nossa apóstola Tânia Teresa, ela diz que nós temos que perdoar porque o Senhor nos ordenou, porque nós somos obedientes, nós somos como filhos, não somos mais como bastardos, nós fomos resgatados por Ele, nós somos resgatados pelo Senhor. Então nós devemos cumprir aquilo que Ele faz, a ordenança do qual Ele nos deixou. Então quando nós não perdoamos, quando nós deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, nós estamos dando lugar ao diabo. Aquela dívida, ela deixa de ser natural e ela passa a ser então num âmbito espiritual. E tudo que o Senhor quer não é minimizar a sua dor, minimizar aquilo que fizeram, aquilo que os seus ofensores fizeram para você. Não. O que o Senhor quer é te proteger, é proteger você para que você não perca a sua salvação. A palavra do Senhor diz também que é necessário, que o perdão ele não é um sentimento, que ele é um ato de decisão, ele é um ato de fé, ele é um ato de misericórdia para com o próximo. Então o perdão de Deus exige que você, não só por causa do outro, mas também por conta de você, aquilo que o Senhor quer fazer da sua vida. Ele não quer que você padeça, Ele tem um plano perfeito de abundância para a sua vida. E quando nós não obedecemos o que o Senhor fala, o que o Senhor pede, o que o Senhor ordena, nós estamos falhos, nós não conseguimos atingir os planos de Deus, daquilo que Ele tem para nós. E como que deve ser esse perdão? Esse perdão, nós podemos encontrar ele em Efésios 4:32, e diz assim: antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então esse é um ato de fé, é um ato de misericórdia. As pessoas também que nos ofendem, quem são essas pessoas, né? É um ponto muito importante, a apóstola também trata esse assunto. Muitas vezes a gente acha, o nosso próximo nos ofendeu, por isso que nós estamos aqui nessa tragédia, nesse sentimento ruim. Mas não, aquele que nos ofende são as pessoas pelas quais nós nos importamos, são as pessoas pelas quais nós amamos e que nós de maneira nenhuma achamos que elas se levantarão contra nós. A palavra diz lá em Salmo 55, do 12 ao 14, se um inimigo me insultar,
levantasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, que nós possamos praticar o perdão, mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa brotar em nós um amor, uma compaixão tamanha, que nós possamos liberar o perdão àqueles que estão à nossa volta, às pessoas que nós amamos. E às vezes as pessoas falam, mas escuta, existe um limite para se perdoar. Existe um limite. Tem uma hora que chega, tem que cessar. E os discípulos, eles estavam reunidos com Jesus, e em Mateus 18, 21, 22, o texto diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nós vemos um conceito oposto. Essa palavra o Senhor me deu faz um ano. Quando eu estava lendo as Escrituras, normalmente o Senhor faz brotar das Escrituras algo que me correlaciona a outros textos. E quando eu estava lendo o texto de Gênesis 4, nós vemos ali Caim. Caim, o Senhor colocou um selo nele e disse que qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E quando o texto mais à frente vai falando sobre a descendência de Caim, nós chegamos a Lameque. E Lameque, em Gênesis 4, 24, diz o seguinte: se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza o será 77 vezes. Lameque o será 77 vezes. Aqui nós vemos uma distância de um texto para o outro, né? Eu creio que quando Pedro perguntou se seriam 7 vezes, ele poderia estar ligando esse texto com Caim. E quando Jesus fala 70 vezes 7, ele quis combater as 77 vezes que Lameque, descendência de Caim, estava dizendo que vingaria. Então, assim, aqui nós temos duas coisas distintas. Primeiro, do nosso Senhor, um perdão ilimitado. E depois nós temos, no caso de Caim, no caso de Lameque, uma vingança desmedida. Então, nós temos que saber qual o Senhor que nós estamos servindo. Se é o Senhor Deus Pai do céu, se é Jesus Cristo que nós confessamos, nós devemos ter o perdão ilimitado. Não porque o nosso próximo, ele não mereça, não, porque não é sentimento, é obediência, é simplesmente a ordenança daquilo que o Senhor colocou para nós. Nós devemos fazer como obediência, como um ato, como uma ação, e não como um sentimento. Ou nós vivemos como Lameque, querendo uma vingança desmedida, querendo que simplesmente desça um raio e fulmine. Não, há a misericórdia do Senhor sobre aqueles que o buscam. E nós não sabemos o que há no coração dos nossos irmãos. Quem visita os corações é o Espírito Santo da verdade. É Ele que pode julgar, é Ele que pode condenar, é Ele que sabe, é Ele que faz. Nós estamos aqui uns com os outros para nos ajustarmos, para que nesse horizontal nós possamos atingir de uma maneira plena o horizontal, que é alcançar o nosso Deus. Então nada passa desapercebido diante do Senhor. Às vezes aqueles ofensores, eles vieram contra você, você tem que perdoar. Isso não significa que não vai haver uma consequência na vida daquele irmão, porque a palavra de Deus diz que Deus não é escarnecedor. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, no tempo certo, de alguma forma, de alguma maneira, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que se levantou contra você, que te rebeliou, ela vai ser tratada pelo Senhor. Em algum momento, ela vai colher aquilo que ela está plantando. Nós temos que resolver as pendências e perdoar.
O que significa isso? Lá em Lucas 17, 3, 5, Jesus ensinando os discípulos a perdoar, ele fala assim: e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se algum irmão pecar contra você, chega nele e fala: irmão, você errou, eu me entristeci, por que você fez isso? Eu estou aqui para poder te ajudar. Enfim, fala com ele, conversa com ele, traz à luz esta semente que de repente pode germinar e virar uma contenda, pode crescer e trazer um dano maior para a sua vida. Então, conversa com ele, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vai dizer contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Então, nós devemos que colocar à luz tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo pelo qual o outro foi em excesso com as nossas vidas. Muitas vezes, chamá-lo num canto, conversar, falar: irmão, não está bom assim, irmão, você fez assim, irmão, é melhor você seguir por esse lado. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele não se arrepender, perdoa-lhe também, porque aí não vai ser mais a sua conta, não vai ser mais sobre os seus ombros essa conta, vai ser ele com o próprio Deus, ele que vai ser tratado com o próprio Deus. Como nós podemos obter a fé para que nós possamos perdoar o próximo? Porque quando o Senhor Jesus diz no texto de Lucas 17, de 3 a 5 que lemos, ele fala assim: disseram, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Nós vemos aqui os discípulos que andavam com Jesus, eram enviados de 2 em 2 nas aldeias, preparando os corações das pessoas para receberem o reino de Deus. Eles viviam milagres, eles viam cegos sendo curados, enfermos sendo curados, paralíticos andando, eles viam sinais, eles viam maravilhas. Mas quando o Senhor Jesus fala: vocês têm que perdoar 490 vezes no dia uma única pessoa, ele falou: Senhor, acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos fé. E só há um jeito de obter a fé. Quando nós vemos ali que se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, e esse grão de mostarda se nós plantarmos a fé, se nós plantarmos o perdão, nós teremos aquele exercício. E quanto mais a gente se exercita em algo, mais a gente consegue ir além. A nossa excelência, ela vem da nossa prática. Então, se você tem fé, se você exerce fé, mais fé lhe será acrescentada. Se você consegue perdoar um pouquinho aqui, ali você vai perdoar um pouco mais, até que tudo que vem bater em você, você facilmente vai conseguir liberar o perdão. Então, é com fé, é um ato de fé, é um ato de misericórdia, porque nós vemos um exemplo de perdão sobremaneira. Nós vemos o Deus, o Todo-Poderoso, perdoando uma humanidade inteira, entregando o seu Filho, com a qual, através dele, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele perdoou. O Senhor Jesus, Deus, ele perdoou a cada um de nós. Mas você pode dizer: mas você não sabe o que fizeram os meus abusadores, você não sabe o que fizeram os meus adversários contra a minha vida. Eu posso te dizer que o Senhor Jesus, ele foi cuspido, esmurrado, ele foi vendido, ele foi traído, ele foi deixado de lado, ele foi humilhado. Ele foi exposto publicamente à vergonha, nu, enquanto os soldados simplesmente dividiam quem que iria ficar com as vestes dele. Tudo ele fez, mas quando ele estava ali na cruz, em Lucas 23, 24, o texto diz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para o nosso próximo,
e temos aquele sensação, aquele sentimento de que ele é vítima, de que ele está sendo influenciado, que ele está sendo oprimido por uma força do mal, nós temos a compaixão. É fácil nós podermos liberar o perdão, porque a gente não vê que é o nosso irmão, aquele que nós íamos à congregação, que juntos andávamos, que juntos caminhávamos, não. Nós vemos que não é contra ele, não é contra a carne, não é contra sangue, não é, são contra demônios, são contra entidades no mundo espiritual, que está forçando aquela pessoa a agir daquela forma, trazendo sentimentos dos quais a pessoa se internaliza como sendo dela. Então, que nós venhamos a liberar o perdão. Nós estamos hoje aqui num culto de família. E se há alguma pendência com teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, se há alguma pendência com alguém da sua família, com um amigo, com alguém, com um irmão, vai até ele, perdoa, libera o perdão, tira esse peso, tira essa porta, tira esse acesso dos demônios agirem na sua vida. Eles simplesmente vão querer te amarrar, te aprisionar, te torturar, e você é filho de Deus. Existe uma porção de Deus sobre a sua vida, uma porção de filho, ao qual se você se posicionar, se você quiser, se você perdoar uma vez, a próxima vai ficar mais fácil, e mais fácil, e mais fácil, e você vai muito além do que aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Essa é a palavra de hoje. Que você possa receber no seu coração, que você possa receber essa chave espiritual do perdão, para que você possa fluir no Espírito Santo de Deus e receber do Pai a libertação adequada para a tua vida, porque o Senhor tem uma libertação a ser feita, a ser realizada na sua vida, amém? Amém. Assim agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam ao Senhor.